Deus seja louvado nas nossas almas, nos nossos corações. Amém? Nós vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. O irmão Caleb chegando. E hoje o tema Deus, vírgula, o poderoso nas batalhas. Deus, o poderoso nas batalhas. Ser baseado nos capítulos 17, 18 e 19, se der tempo. Isso de 2 Reis. 2 Reis vai ter os capítulos 17, 18 e 19. Claro que não vou ler inteiro, não. Eu vou ler algumas partes para a gente, porque talvez nem dê tempo de terminar, mas nós já sabemos o tema e sabemos que é capítulo de Reis, 2 Reis. Então, meus irmãos, agradecendo a Deus o momento de estar aqui, pela sua misericórdia, que Ele nos abençoe. E todos estamos aqui com pecado, eu digo por mim mesmo, sou um pecador, todos somos falhos e necessitamos da misericórdia de Deus. Principalmente hoje se trata de um dia de ceia, não é verdade? Mas o dia de ceia também é o dia da vitória, não é o dia de condenação para nós. É dia da vitória, devemos nos acertar com o nosso Deus e pedir a Ele que nos perdoe todas as nossas falhas. Amém? E para que possamos celebrar toda a igreja, aqueles que vão chegar ainda, o dia da nossa vitória e o nosso perdão, porque eu volto sempre a dizer, mesmo que você tivesse o mês todinho orando, jejuando e etc., não se zangando com ninguém, no seu entendimento não pequei contra ninguém, não discuti, mas todos nós devemos pedir a Deus misericórdia que nos deixe em paz tomar a Santa Ceia. Amém? Porque ninguém está pronto para tomar a Santa Ceia se não for por Deus dada essa misericórdia a Ele. Certo? Tenho assistido o pastor falar sobre isso. Cada vez mais o nosso pastor mostra a humildade, dizendo: nós não somos nada, e que nós devemos estar sempre com Cristo, sabendo que com Cristo somos mais do que vencedores. Hoje ele falou também sobre tempos difíceis que estamos passando por esses momentos, mas Deus é maior. Eu queria lembrar que o irmão Brandão já disse que tudo o que acontece, Salomão também dizia isso, que o que está acontecendo já foi e agora será de novo. E esse assunto de hoje vai basear na ação de Satanás querendo destruir Israel. Fez tudo para destruir Israel, chegou a desafiar o nosso Deus. Mas quem desafia o nosso Deus nunca vai ter bons resultados. Amém? Então, por isso, nós não devemos nunca fazer coisa para desafiar o nosso Pai Celestial. Então, vamos, capítulo 17. Capítulo 17 de 2 Reis. Capítulo 17, para quem está chegando, de 2 Reis. Então, 17, vamos ler 35 ao 41. Agradecendo mais uma vez ao irmão Alexandre, aquele que tem me livrado de passar vexame aqui, emprestando o seu óculos. Então, 35 ao 41, diz assim: contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles, ou seja, com o povo de Israel, que o jeito estava tudo, cada um que se desviava para o seu lado. Aqui foi o tempo que Deus levantou Ezequias. Então, contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo:
não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. 37. Os estatutos, as ordenanças, a lei, o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias. Não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz conosco, né? Não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas o Senhor vosso Deus, ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. 40. Porém, eles não ouviram. Está vendo o que é que Deus está dizendo aqui através do profeta? Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens. Quer dizer, dizia que temia o Senhor, mas seguia as suas imagens. Muito parecido com o que está acontecendo hoje, né? Que glorifica a Deus, Deus é nosso Salvador, Deus é nosso protetor, né? Mas foguetório, um bocado de coisa em homenagem à criatura e não ao Criador. Isso nos remete a Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 30. Entendeu? Que eles amaram mais a criatura do que o Criador. Vocês não veem tantos fogos, tantos festejos nessa época como tem para os santos. E esses santos, ninguém diz é Deus, não, ninguém vai dizer é Deus, mas trata ele como Deus. Porque ora por eles, se ajoelha nos pés deles, solta o fogo para eles. Então nós estamos vivendo isso aí. Mas é do menos. Por outro lado, nós temos os algozes querendo destruir o povo de Deus. Mas não vai conseguir não, amém? Assim as nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens. E esculturas, de escultura também, seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Vamos orar para depois, não fecha a Bíblia não, que nós vamos ler o capítulo 18, parte do capítulo 18. Senhor, nosso bom Pai celestial, somos gratos a Ti por Tua graça, por Tua misericórdia. Senhor, eu confesso diante da igreja, diante de Ti, eu não sou digno de nem tomar parte da ceia, nem de estar aqui, mas como pecador que sou, peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados, obedecendo o conselho do teu servo Paulo, que disse: e cada um examine-se a si próprio e tome a santa ceia. Pai, pedimos que a tua igreja seja abençoada, os que estão para chegar, que possam chegar sem ser destovado, e que haja muita gente, que haja muita decisão, e teu Espírito Santo nos cubra a todos nós, e dirige nosso pastor, de maneira que haja uma santa ceia com a aprovação do glorioso Espírito Santo. Abençoa também Ricardo com os músicos, o irmão Alexandre, o irmão Erinaldo, todos quantos estão trabalhando para o bem deste culto. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, aleluia. Pode sentar.
E também, Senhor, pedimos que aonde essa mensagem chegar a outras pessoas, já que eu envio, que leve bênção e conversão para aqueles que não são convertidos ainda. Então agora nós vamos ler parte do 18. O 18 diz assim, olha, é de 1 ao 8, depois 13 ao 17. Então 1 ao 8 diz: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, e tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fez Davi, o seu pai. Ele tirou, veja só coisa importante, eu já falei disso aqui uma vez. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Nestão. Vocês estão lembrados quando às vezes a pessoa vem pregar, aí diz, e a serpente representava Cristo. Já ouviram eu fazer essas críticas? A serpente representava Cristo. Eu expliquei, porque o meu trabalho aqui, se Deus permitir, é pegar essas minúcias. Eu já vi muitas pessoas dizer que fez isso, aquele outro, e botou a serpente para ser o Cristo. Vejam, a serpente apresenta Cristo ou Satanás? Hein? Não tenho medo de dizer não. Satanás. E Cristo não se envolve com a mesma imagem do diabo, ele não se envolve com ela não. Então, por quê? Porque Moisés fez essa serpente. Ele fez porque Deus mandou. Agora vejam, os homens estavam em pecado. Vejam só, todos os homens estavam em pecado, tanto é que naquela época morreram mais de 23 mil, não foi? No deserto? E logo que o pecado, que um dos que mais aborrece a Deus, que é o pecado tanto da idolatria como o pecado da fornicação, do adultério. Então, vocês acham que os homens em pecado ia receber o Espírito Santo? Hein? Vocês acham, igreja? Então, eu quero que vocês entendam isso. Não é? Em pecado ia receber o Espírito Santo, não. Mas a misericórdia de Deus, e sabia que aquilo ali estava acontecendo por causa do profeta Balaão, que ouviu do rei que deu dinheiro a ele e levou os filhos de Israel a pecar, mandando eles soltar mulheres seminuas dançando, e essas mulheres atraíram. Então, em pecado, aí Deus ia mandar o Espírito Santo? Não. Mas Deus teve misericórdia, não é verdade? Então foi que Deus disse, Moisés, avisa que todo aquele que for picado pela serpente, olhe para ela e será curado. Estou entendendo? Olhe para a serpente que será curado. Mas como ele não deu o Espírito Santo. Aí então, veio à minha mente, se eu estiver errado, que me perdoe, mas não estou pecando contra Deus nesse sentido, mas veio à minha mente, quando uma pessoa é envenenada, qual o primeiro procedimento que os médicos fazem? Quem se lembra? O cara levou uma picada de uma víbora muito forte, vai morrer.
Hein? É o quê? O veneno não pode ser feito, o veneno de uma cobra, de outra, tem que ser daquela mesma cobra. O escorpião tem que ser do escorpião, entendeu? Então, o que foi que acontece? Corra às pressas e diga que foi picado por tal cobra. Então, ele deve ter o soro antiofíbico, que é o soro que corta o veneno do próprio animal que provocou a morte. Então, ao tomar o soro, usar o soro, né, fica curado. Isso não é maravilhoso? Mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. Foi um ato de misericórdia que Deus teve para eles se arrependerem, e alguns já tinham morrido, não assustou não. Agora, por que botaram Jesus, botaram como se fosse Cristo salvando eles? Porque eles estavam em pecado. Então, o médico, quando faz um soro, ele faz para o bem ou para o mal, irmão? Para o bem. O animal merece ser morto, estraçalhado, mas o soro é para o bem. Então, o que foi que Jesus Cristo fez? Ao invés de pegar o sangue da serpente, que isso veio descobrir muito tempo depois, ele é em forma de espírito, então ele envolveu o poder do sangue dele, para cortar o efeito mortal do veneno da serpente. Estão entendendo? O que foi que ele fez? Ele envolveu o sangue dele, que estava representando o sangue dele, desde há muito tempo que representava, desde o Éden. Então, o sangue dele absorvia o veneno e distribuía vacina, uma vacina que era invisível, apenas sentia, a pessoa olhava, aí sentia as ondas do Espírito de Deus e eram curadas. Podia estar quase morrendo, mas quando olhasse, escapava. O que foi que aconteceu? É uma facilidade muito grande que nós humanos temos, que é de se afastar do caminho de Deus. Aí pronto, começaram a dizer, ela é o nosso Deus. Mais de 300 anos, louvando e glorificando e fazendo cultos a serpentes, chamando-a de Neustã, é o Deus Neustã, quer dizer, o Deus envolvido em cobre, porque a serpente era de bronze, envolvida em bronze. Então, Ezequias, que foi levantado por Deus para melhorar, ele derrubou os bosques, derrubou muitos altares que estavam erigidos a outros deuses. Quero que você entenda isso. Ele fez isso. Derrubou tudo. Aí, quando ele chegou, viu aquela adoração, quando ele, eita, é aquela serpente. Pegou uma marreta e espatifou a serpente. Se essa serpente tivesse valor diante de Deus, Deus mandaria ele quebrar? Não mandaria. Porque Deus não estava aceitando. Mas também, tinha aquela época que estava todo mundo separado, mas eles estavam adorando a serpente. Incenso, adoração, louvores. Entendeu? Tudo isso em relação a uma serpente. Quem estava gostando disso, sabe quem era? Quem era? Satanás. Porque tem um animal que representa Cristo. Esse é verdadeiramente que representa Cristo. Quem é ele? Glórias a Deus. Vamos dizer toda a igreja. Quem é o animal que representa Cristo? O Cordeiro. Mas como Deus se apresenta de várias maneiras, tem outro animal que representa agora o Espírito Santo. Quem é? A pomba representa o Espírito Santo. Entendeu? Ele, como Espírito Santo, que representa é a pomba.
Teve vez que o irmão Branco foi orar pelo doente, várias vezes, uma só não. E o irmão Branco orando, querendo a resposta de Deus. Aí Deus mandou uma pomba, pousou na janela e começou a cantar. Entendeu? Aí o irmão Branco sentiu que aquilo era uma resposta de Deus. Aí Deus disse: assim diz o Senhor, essa mulher não morrerá, mas daqui a 3 dias ela estará fazendo compra. O médico soube disso, chamou a atenção do irmão Branco e perguntou: você não tem vergonha, não? Você sendo um pastor, um pregador, dizer que essa pobre mulher que só tem o couro e o osso, não tem ninguém magro aqui que tivesse igual àquela mulher, só tem o couro e o osso. Você dizer que essa mulher daqui a 3 dias estará fazendo compra. Aí o irmão Branco disse: eu não disse isso não, meu amigo. O que eu disse não? Quem disse foi o Espírito Santo. E com 3 dias, a mulher estava naquela época não existia não shopping center, mas estava fazendo compra numa loja. Com 3 dias. Agora, o resultado daquele médico, ele não fala, mas na certa ele teve um castigo, porque discordou da palavra de Deus. E assim outros 4. Quando o próprio irmão Branda nasceu, numa casinha bem estreitinha, e estava secado de neve, tudo secado de neve. Deus despertou um homem que era vizinho, essa que mora em sítio, nunca é vizinho perto não, vizinho não, é longe. Aí ele disse: eu não estou vendo a barraca daquele senhor, me esqueci até o nome do pai do irmão Branco. Eu não estou vendo a barraca dele, da família dele, fumegando, que esse tempo todo mundo fica fazendo as fogueiras. Eu vou lá saber o que é. Pode ser que alguém esteja doente. Aí o irmão Branco bateu, irmão Branco não, o vizinho bateu palma, e ninguém abriu. Então eu vou entrar. Como ali tinha uma educação, ninguém vivia abrindo as portas, né? Então não tinha aqueles fechadores de cadeado. Aí o vizinho entrou, quando entrou, estava a mãe do irmão Brana, nova, parece que tinha seus 16 anos, desmaiada, e a criancinha tinha nascido, mas era tão fraca que estava, que nem poder amamentar a criança. Aí quando ele veio, tomou aquele susto, acendeu logo a fogueira e abriu as portas. Quando ele abre as portas, aí aparece uma luz que penetra dentro daquela barraquinha para iluminar justamente aqueles que tinham nascido. E uma bomba pousou na janela que ele abriu, pousou e ficou arrulhando lá. Veja como Deus faz. Então, ali representando Deus, né? Ali representava Deus em forma do Espírito Santo, e o cordeiro representava Deus, aquele animal do sacrifício, aquele animal que daria o sangue para lavar nossos pecados, que hoje está representado aqui, na Santa Ceia, o cálice com sangue, que é em forma de vinho, e o pão, que é o corpo. Certo? Então, vocês já irão entender. Então, vamos passar à frente, na graça de Deus. Vocês estão, como é que, sendo alimentados? Amém? Glórias a Deus. Então, quando ele falou aqui, então muita gente ficava dizendo, e eu vi mesmo há pouco tempo, e a serpente era Cristo curando. E esse quadro não ficou acontecendo, não. É isso que eu quero dizer a vocês. Aconteceu naquela época do deserto, mas não ficou acontecendo, não. Mas eles ficaram com aquela devoção e adoração tão grande que já fazia mais de 300 anos e passava de um para o outro, a criança ia aprendendo com os pais que aquele ali representava o Senhor, Deus da glória. E aquela serpente não tirou mais veneno de ninguém. Entendeu? Agora, ali foi Jesus já mostrando o poder do seu sangue. Porque desde o Éden, que quando se imolava um carneiro,
era representando que estava matando Jesus para perdoar o pecado daquele pecador. Então, guarde sempre isto. Então, ele quebrou a serpente, reduziu ela em pedaços. E veja quem foi que fez a serpente? Moisés, que era o maior profeta, né, que existia, Moisés. Mas só que Moisés fez porque Deus mandou. Mas Moisés não mandou ninguém ficar adorando ela, não. Mas Moisés morreu, houve um bocado de coisa, anos passaram, mais de 300 anos, então, aquele animal peçonhento, aquele animal que representa verdadeiramente o Satanás, o maligno, tanto é que até no Apocalipse fala, Satanás, que é o diabo, que é a antiga serpente. Irmã Maria, Deus abençoe, toda Maria do Carmo, todas duas santas do Senhor. Amém? Então, eu agradeço, eu me lembro que a senhora estava por aqui, lá no outro lado, mas graças a Deus está de volta aqui com saúde. A senhora nem fica velha e nem perde a força. Quem for dar uma perda de mão da irmã Maria, tome cuidado, então você grita. Ela tem uma força, que é Deus que deu aquela força a ela mesma. Então, veja só, aí ele quebrou a serpente, esmiuçou mesmo, pegou a marreta, quebrou. E Deus se agradou disso. Então o 4 diz assim, aliás, o 4 já falei, o 5 diz, no Senhor Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante, depois de Ezequias. Não houve quem lhe fosse semelhante. Ezequias era filho de Davi, filho de gerações, né? Não é filho assim, legítimo, filho de gerações. Então, não houve mais nenhum que fosse semelhante a Ezequias, rei de Judá, nem entre os que foram antes dele, ele diz também, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. O rei da Síria queria que ele desse coisas a ele. E ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus templos, desde a torre de Atalaias até a cidade fortificada. Vou ver se até o 8º mesmo aqui. Agora vamos ler o 13. Agora o 13. Aí passando daqui, vai para o 13, lembra que ele começou a reinar, e 3 anos que ele reinava já fez estudinho. Mas os tempos vão passando. 13 diz, porém, no ano 14º, quer dizer, passou mais de uma década, né? Uma década e um ano a mais. Ou seja, os tempos foi passando, estavam em paz, mas no 14º, então, acordou, no modo de expressão, acordou de despertar novamente no povo inimigo, um desejo de, como é que diz, vencer Israel. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Veja Satanás usando a pessoa que é para destruir o povo de Deus. É a mesma coisa que está acontecendo no dia de hoje. Satanás está usando os poderes para destruir o povo de Deus.
Você lembra que eu falei na semana passada, que pode falar o que quiser, arenga, o dízimo, cada um que. Mas se falar em Jesus Cristo, o cara bate logo lá no cinema. Nada de religião. O Brasil é um Estado laico. É Satanás dominando. Aí a gente escuta aquilo e vai deixar entrar no ouvido e sair no outro. Não. Aquilo é Satanás dominando. Dominando a nação. O cara pode falar o que for. Mulher que chegava lá de barba, dizendo, não, eu sou uma mulher no corpo de homem. Isso não existe diante de Deus, isso é obra de Satanás. Outro chegava, não, todo efeminado, eu sou um homem com espírito de mulher, um bocado de coisa. Não tem nada a dizer uma barbaridade dessa. Uma professora que eu vi na televisão chegando a juntar um bocado de alunos e dizer, eu vou explicar a vocês como é esse negócio. Eu nasci homem, de mesmo assim, aquela cara lisa. Eu nasci homem, mas eu nasci com um espírito de mulher. Por isso que hoje eu sou mulher. Isso é uma desgraça. Isso é espírito de sodomia. E Jesus disse que nos tempos finais iam ser tão terríveis, que seria muito, ele disse pouco não, muito pior do que Sodoma e Gomorra. E não é só isso entre adultos, não. Quem passou a ser um alvo desejável foram as crianças. E quem tentasse combater, quantos morreram? Que a gente não sabe, mas muitos morreram. Sabia? Muitos morreram. E tem até uma deputada aí que fugiu, saiu do estado onde ela estava, ali perto do Amazonas, esqueci até o nome do lugar. Ela saiu porque ela começou a combater, não vou citar o nome de ninguém não, começou a combater, aí souberam, passaram a perseguir elas. E entre esses camaradas que perseguia, tinha não sei quantos que eram políticos. E pegavam meninas de 8, 9, 10 anos e levavam para serviciar as crianças, dando a ela lanche, algum trocado. Foi na ilha de Marajó. O negócio foi tão terrível que Deus disse, haverá mais rigor para essa geração do que houve para Sodoma e Gomorra. E se a gente olhar bem, Sodoma e Gomorra tem esses atos que não foi abandonado no mundo, mas a Bíblia não fala que ele ia atrás de crianças, não. E era mais citado homens com homens. Mas agora o negócio está diferente. O deputado chegou a ser até ameaçado, porque ele disse, um quadro terrível, que a irmã dele estava no banheiro público e quando foi saindo, foi entrando um marmanjo, todo barbudo, musculoso. Eu só achei que coisa errada. Eu sou no banheiro de mulher. Eu sou homem no corpo, mas dentro de mim é uma mulher. E é que ninguém quer saber disso. Somente uma coisa que foi feita pelo diabo. Isso custou muita discussão com aquele pobre deputado. E ele é crente. Ele é crente, combateu, mas quando ele escapulia e dizia, isso é contra a lei de Deus, não pode falar. Porque já foi acordado que não se deve falar em religião aqui dentro. Ele não estava falando de religião.
Ele estava falando sobre o pecado desgraçado que está dizimando. E Deus permitiu, é por isso que nós temos muita responsabilidade. O pastor César disse uma coisa muito importante. Ele disse que os judeus estavam chorando e pedindo a Deus perdão, porque eles não oraram mais. Que se tivesse orado muito mais, não tinha acontecido aquele negócio de outubro, que mataram não sei quantos judeus que estavam comemorando, ainda levaram aquela turma toda. E tem mais uma coisa, veja como o mundo está tomado pelo Satanás. Os camaradas querem botar ainda a culpa em Israel, porque está lutando. Achavam que Israel devia cruzar os braços e deixar eles invadirem Israel, quando ele já tem muita invasão que vai sair, sabia? Vai sair. Por que vai sair? Porque aquela terra foi Deus que deu ao povo de Israel. Amém? Aleluia! E nós vamos também nos encontrar com nossos irmãos judeus. Então eles podem fazer o que for. Veja, eu usei um termozinho aqui, alguém pode até estar pensando que eu estava falando, não era. Apesar de o pastor César disse mesmo, sempre houve política. Porque uma vez que trata com o povo, né, política, está tratando com parte política. Mas, quando um homem, brigão, valentão, velho já, arriscado até morrer num tiro, e deram um tiro nele, pegou na orelha. Um atirador atirou na testa dele, pegou na orelha. Foi o atirador que era ruim, ou foi Deus que disse? Foi Deus. Não toca nele, não. O Paulo de Bolsonaro, estou usando o nome dele porque todo mundo já sabe disso, levou uma facada terrível, o cara furou tudo aí. No instante, guardaram o homem para o homem não abrir a boca. Agora, veja, o Satanás faz coisa, mas deixa o rabo de fora. Como é que você é o Zé Ninguém que praticou um crime e eu contrato 4 advogados da melhor gestão para lhe defender? Vieram de avião, advogado de luxo, para defender. Aí o advogado tem esse negócio, quando vê que o cara está perdido, aí diz, não é problema mental. E botaram o camarada preso, ninguém toca nele, que é para poder ele não abrir a boca, mental. Mas foi descoberto. Está aí, mostrando que foi descoberto. E não foi um só não, juntaram. Aquele povo, gente, aquele povo que está preso, que graças a Deus vai ter anistia para eles, aquilo ali, vocês já mataram o rato em ratoeira? Já mataram o rato em ratoeira, alguém aqui? Quem a matou, diga. Hã? Eu já matei muito, eu digo. Você dá sal para o rato comer, você dá pedra ou pau, ou bota um pedacinho de queijo. Hã? Queijo. Você vai pegar um passarinho, você bota areia ou bota alpiste, tudo, e outra, o que gostar daquilo ali entra no seu pão, não é verdade? Então, se colocaram e dizem, vamos fazer um quadro aqui para que eles entrem, eles vão na onda ali, alguém disse, tem que quebrar tudo isso aqui. E os caras foram na onda e os padres estão lá. Mas já foi descoberto. Pessoas que disseram, não deve dar anistia, porque isso aqui e do outro. Hoje, cumprindo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, que nada ficará escondido que não seja revelado a público. Foi descoberto que eles não tiveram culpa nenhuma, eles foram na onda. Tinha gente até que estava vendendo água, foi preso. Veja só. E está a maior dificuldade. E o ódio todinho era em cima de quem? Do ex-presidente. Tanto é que na anistia eles perderam do voto, o camarada ficou com tanta raiva que disse, mas
pelo menos o ex-presidente não deve ser anistiado, não. Qual foi o pecado que ele cometeu? Qual foi a falha? Gente, não estou falando aqui por política, não. Quem é nosso Salvador não é nenhum político, não. Mas ele teve a coragem. Deus não dorme, nem Deus não esquece. Quando ele fez isso para todo mundo. Um homem que sempre obedeceu à Constituição. Sempre obedeceu os direitos. Viu, Caleb? Ele levantou assim a Bíblia e disse: é o único livro que é superior à Constituição. E às vezes a gente não quer ligar. Olha, quando Deus quer tomar uma pessoa, ele não faz a pessoa um santo, não. Eu já falei aqui, Alves já falou, o pastor já falou. Aquele exército da locusta, né? E vai dizendo, mas o gafanhoto, tudinho. Aquele exército era do bem ou era do mal? Do mal, a ação dele era do mal. Mas quem levantou aquele exército? Eu quero que a igreja saiba mesmo, quem levantou aquele exército? E Jesus não tem esse negócio de dizer assim, vou passar por bonzinho, não. Ele é eu sou o que sou. Ele disse, eu levantei o meu exército sobre vocês. Mas ao mesmo tempo levantou um profeta para orientar que a turma deve se converter ao Senhor. E o Senhor nos livrará. E ele prometeu que livraria a gente da locusta, do lagarto, um bocado de coisa. Mas foi que ele disse, o meu exército. Que foi que ele fez com Nabucodonosor? Ele fez um estrago terrível em Nabucodonosor, mas teve época que ele disse que era meu servo. E tem coisas que Deus deixa uma provinha só para chamar a atenção. Messias quer dizer enviado. Não teria adiantado nada se aquele homem só procurasse o mal da nação. Mas ele não procurou, ele procurou o bem. Eu fui abençoado por uma ação que ele assinou. Que eu tinha não sei quantos anos que eu estava desempregado, e o cara sabia, você só vai receber o salário mínimo. Eu disse, como pode ser isso? Eu trabalhei 32 anos e 9 meses, mas agora chegou a idade de você se aposentar, ganhar um salário mínimo. Quando eu fui falar com o advogado disse, Gilvan, tenha calma. Tenha calma porque tem uma lei agora que você que está sem trabalhar paga uma mensalidade e ele atualiza você e você recebe mediante, ou quase mediante, o que você recebia quando trabalhava. E eu chegava a receber quase 10 salários mínimos. Está aqui na hora. Quase 10 salários mínimos. Hoje eu não ganho nem 5. Mas não estou ganhando salário mínimo. Não é verdade? Hoje eu não ganho nem 5 salários mínimos. Hoje eu não ganho. Mas, quando eu trabalhava no negócio da empresa, a empresa pagava para mim quase 10 salários mínimos. Mas se não fosse a mão de misericórdia, quantas vantagens ele deu ao povo? Não é verdade? Que está sendo cortado tudinho. Então, o homem que parece um galo de raça, brigador, disse, eu sou o novo Ciro de Deus. Sabe quem disse isso? Hein? Donald Trump. E Trump, quem sabe o que quer dizer Trump? Hã? Quero que fale alto. O que quer dizer Trump?
trombeta. A Bíblia não diz que mandaria a trombeta? Ele mandou. Não é obrigado a ser religioso, não, quando ele quer usar. O que foi que Deus disse a Elias que levantaria pessoas, e levantou Ciro. E Ciro não era crente. Ele queria era um homem brabo, um homem forte, um homem lutador, o que Ciro foi. Eu vou dizer a vocês, se não tivesse ele levantado o laranja, como estou chamando, que é galegão, já tinham terminado com muitas pessoas, já tinham sido exterminados. Tanto é que tentaram matar, eu pensei que só fosse uma vez, disseram já foram umas 3 vezes que tentaram matar o Bolsonaro. Mas não vai conseguir não, que Deus não deixa. A barra está pesada, mas Deus quer o quê com essa barra pesada? Quer que nós oremos todos os dias. E não deixar o diabo dizer, você está falando em política? O diabo que faz isso, ele é que está fazendo isto. O que foi que fizeram com Jesus? Não estou comparando nenhum homem com Jesus, não. Eu estou comparando agora, é o espírito do mal querendo destruir o Espírito Santo. Foi o que fizeram com Jesus. Você que ia derrubar o templo, você que diz que não desce, como é que diz, pagar o imposto, você não quer isso, aquilo, outro, tudo mentira, e Jesus calado. Porque ele estava calado, porque se Jesus abrisse a boca ali, ia derrotar eles todos, então Jesus não iria morrer na cruz. Ele tinha que ficar calado como um cordeiro, não reclamar, até ser levado à cruz, para que seu sangue estivesse aspergido hoje sobre todos nós. Glórias a Deus! Aleluia! Aquele sangue teria que ser espargido sobre nós. Está se fechando, mas sempre é assim. O pastor César pregou um negócio importante. Quando você sofrer, tiver alguma decepção, tudo certo, não fique triste não, alegre no Senhor, porque o Senhor está trazendo coisas boas para você. Tem coisas boas chegando. Glórias a Deus. Nós temos um pastor que luta, não se cansa. E ele está nos ensinando a ser assim. Ele disse, não fique deprimido, não baixe a cabeça, não fique pensando que está derrotado. O irmão até pregou, assisti, viu, irmão? Eu não vim na igreja, mas eu assisti a sua pregação. Muito boa também. Então, tem coisas, a gente vê na história da Bíblia, tem quadro até que a Bíblia foi cercada por uma multidão tão grande que eles pareciam um grupinho de cabras, enquanto o inimigo estava cercando a terra. Aí Deus disse, não temas. E o quadro, que não vai dar tempo mais. Justamente, não tem um pequeno rebanho. E o quadro de Sinagueribe, hein? 185 mil ainda saiu. Não engana o povo não, Ezequias. Dizendo que o seu Deus vai livrar, não. Eu não vou ler agora, que já chegou a hora de terminar. Não engana o povo não por causa de coisa. Mas e Deus deixando apertar. Apertou tanto que o próprio de Ezequias, que era um guerreiro, correu, lembrou, a gente deve procurar isso, lembrar de buscar com o profeta. E que foi o que o irmão Brando disse? Reginildo, que a igreja vai ser fechada, não é verdade? A perseguição. Então, ainda não é o máximo contra nós, que a igreja vai ser fechada. E quem sabe alguns poderão até morrer. Mas
não esmoreçam. Temos um pastor que está nos orientando, está nos dirigindo, temos o Espírito Santo, temos a mensagem do profeta que está orientando, que nós seremos perseguidos. E Jesus Cristo disse, vocês serão tão perseguidos, que quem vos matar, estão pensando que estão fazendo um favor para Deus. Mas, aqui, até agora, nós somos mais do que... Aleluia! Somos mais do que vencedores, está vendo? Aleluia! Vai ter muito tempo difícil, o pastor Sara falou. Estamos passando por esses momentos difíceis, mas Deus é maior. E quando tudo estiver bem apertado, que a gente não tem para onde correr, é levantar a cabeça e glorificar a Deus, porque a nossa redenção se aproxima. Aleluia! Deus os abençoe. Igreja do Deus vivo, tenha uma boa ceia no nome de Jesus Cristo. Amém.